Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, vamos falar com você sobre República e Poder, para que você entenda o que acontece no seu país. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e peça aos seus amigos para que faça também a inscrição, porque isso nos fortalece na plataforma do YouTube. E você que é inscrito, aperte o sininho e automaticamente, quando você dá um toque naquele sino, você vai receber as notificações em primeira mão e também vai poder comentar, sugerir, falar comigo. Responderei a todos. Poder e República. Por que nós escolhemos isso para falar contigo hoje, no dia 19 de dezembro de 2021? O que acontece necessariamente no Brasil de hoje? É que foi levado à presidência da República um cidadão que não consegue distinguir o que é república e o que é poder. Então, a democracia, que é o regime político que o Brasil adotou, ela pressupõe de que existem poderes que devem ser harmônicos entre si, mas não subordinados um ao outro. Então, desde quando foi criada a República, basta que você veja lá o que diz Rousseau, Platão e Companhia Limitada, vai lhe dar uma ideia melhor do que eu estou falando agora. Mas aí eu queria dizer a você o seguinte: o poder legislativo, ele foi o primeiro poder. Por quê? Porque ele representa a maioria do povo. O poder executivo, ele tem a função de executar as decisões do poder legislativo. Mais adiante eu vou destrinchar o comentário. E tem o poder judiciário, que no passado era formado pelos anciãos, pelas pessoas mais velhas e que tinham notório saber que isso acontece em qualquer comunidade. A coisa mais normal que tem é que você peça o conselho sempre a quem? Ao mais velho. Por quê? Pressupõe que ele tenha mais experiência que você. Mais adiante chegou o estudo do direito e o poder judiciário que existe no Brasil e faz parte da República começou a ter o papel de quê? Como funciona, para que os senhores entendam do porquê que o presidente da República não pode ter tanto arrobo. Não pode, por quê? O poder judiciário, ele não se sobrepõe ao legislativo nem ao executivo. O que faz o poder judiciário? Ele faz cumprir a Constituição Federal, aquela que foi eleita em 1988 no Brasil, que está vigente, por quem? Pelos deputados constituintes, ou seja, não os deputados, os senadores constituintes. Esses decidiram como que o Brasil deveria agir nas suas diversas funções. Todos os nossos direitos e deveres estão regulados na nossa Constituição. Independente disso, códigos penal, civil, comercial, que agora foi englobado, administrativo, esses códigos também foram formados pelos legisladores. O Poder Judiciário, ele não fez lei alguma, mas cabe a ele a interpretação dessas leis criadas pelos nossos parlamentares. Portanto, é falácia, é mentira, é enganação quando alguém diz que
o Supremo Tribunal Federal está fazendo e acontecendo. Isso só contempla os ignorantes, maldosos, mafiosos, milicianos, bandidos. Um homem sério vai entender que não existe nada disso. Se o poder executivo existe, ele tem sua função. Ele pode muito, mas não pode tudo. E o que, em linhas gerais, o poder executivo não pode? Não pode criar qualquer lei que venha conflitar com o que está escrito na Constituição Federal. Não pode. É simples assim. Não pode o presidente da República colocar sua autoridade de presidente da República para perseguir um funcionário comum do Ministério dos Transportes, dos Correios, do DENIT, da Anvisa. Por quê? Porque isso é uma democracia. E cada empresa, cada órgão público tem o seu regulamento. E não se admite a interferência do poderoso mor em absolutamente nada que possa afetar o funcionamento de algo que corresponde a um regimento interno. Portanto, o presidente da República ele não pode dizer o que o seu Ministério da Saúde vai fazer, porque é uma coisa técnica. Não cabe a ele. Cabe a ele nomear ministro, cabe a ele colocar a política nacional de saúde, de educação, de transporte, mas respeitando o que está escrito na Constituição. O poder do presidente da República é grande, mas ele não tem poder sobre o poder judiciário e nem também sobre o legislativo, nem sobre a Polícia Federal, nem sobre o Ministério Público. Não pode. Isso é o quê? Ditames do que é república e do que é democracia. Nas ditaduras, o poder do alcaide é o maior. Talvez o presidente da República esteja muito encantado com o poder ditatorial dos monarcas da Arábia Saudita, do Catar, enfim, do mundo árabe, onde o poder é concentrado no rei. Mas nos reinados modernos e evoluídos, quem gere o governo é o parlamento. Os senhores conhecem a rainha da Inglaterra e muita gente brinca que a rainha não manda, mas não tem que mandar. Lá é uma democracia. Olha que coisa interessante. É uma monarquia, mas o sistema é democrático, como é na Suécia, como é na Noruega. Entenderam bem como funciona? Existem alguns regimes que ele é extremamente parlamentarista e que a figura do presidente da República ela fica um pouco escanteada, mas as decisões de Estado é com ele. As decisões de governo é no parlamento, como ocorre na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem um primeiro-ministro agora, recém-eleito, que é quem governa, mas tem um presidente da República, que é quem cuida das ações de Estado. O presidente Jair Bolsonaro não teve essas lições. Cabe aos generais, e quando eu falo generais, eu falo das três forças, ter um entendimento político. Por quê? Porque eles cursam uma escola superior chamada Escola de Estado Maior. Lá eles aprendem tudo. Portanto, nós não podemos chamar um general de ignorante, porque ele não é ignorante, ele sabe muito. Mas antes de tudo, ele tem que saber que o poder dele é subalterno. Não existe poder militar, como interpretou erroneamente o jurista Ives Gandra Martins.
acredito que a velhice não tem feito bem a ele, que coloca os militares como um pseudo-poder moderador. Isso não existe. Os militares são subordinados, eles não são poder. Os poderes são executivo, legislativo e judiciário. E até essa história de que a imprensa é o quarto poder, isso é folclore. Porque, na verdade, o poder da imprensa é apenas o poder de colocar a informação na mão, no olho, no ouvido da população. Isso realmente é uma forma de poder, mas não é um poder constituído. E essa confusão é feita na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que ele pensa que ele, como presidente da República, ele pode fazer tudo. E foi por isso que deu problema entre ele e o Sérgio Moro. Porque não se admite, por exemplo, que um presidente da República queira escolher delegado de Polícia Federal. Não compete ao presidente da República. Como não compete ao presidente da República querer que o Supremo Tribunal julgue ao seu bel prazer qualquer coisa. Por isso, não vale o que diz o general, com todo respeito ao que eu falei dos generais, mas eu falo da questão da intelectualidade dos generais, mas eu não posso falar da questão do caráter dos generais. O cidadão pode ser um intelectual e ser mau caráter, como é o caso do general Heleno. Porque ele disse que ele toma Lexotan na veia porque 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal interferem em tudo. É mentira. O que acontece é que, por exemplo, se a Constituição diz que o presidente da República tem o poder limitado, quando ele ultrapassa esse poder, ele tem que ser corrigido pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo no que compete a ele. E o que é que compete ao Poder Legislativo? Votar sim ou não qualquer projeto da Presidência da República, desde que não caia na esfera jurídica. Se cair na esfera jurídica, quem decide é quem? Aquele poder que eu falei que era dos anciões, ou dos anciãos, desculpe. Que eles vão decidir baseado, lastreado, amparado, encostado, escorado na Constituição Federal. Então não existe essa história de que o poder judiciário está interferindo no poder executivo. Porque isso nunca houve no Brasil, essa confusão. Toda vez que o presidente Collor tentou fazer algo que feria a Constituição, ele foi repelido pelo Supremo Tribunal. Toda vez que Sarney tentou, toda vez que Lula tentou, toda vez que qualquer um do Poder Executivo tenta, é preciso haver essa reparação. E é preciso haver esse entendimento de quem assume o governo. Porque às vezes o cidadão entra no governo pensando que ser estadista, mas no fundo é títere. É mandado por outros. É ilusão o presidente da República, na sua vaidade, achar que ele é presidente da República pelos méritos dele ou pelos belos olhos que ele pensa ter, se é que os tem. Não é verdade. Para alguém chegar à presidência da República, ele é eleito por um conjunto de coisas e causas. Então, é ilusão o cidadão que está na presidência da República hoje, como é o caso de Bolsonaro, achar que esse poder dele não é efêmero, mas é. Achar, por exemplo, que sendo presidente da República, ele tem mais poder do que o poder financeiro que tem o Brasil. É ilusão pensar isso. Porque o poder financeiro, ele foi erguido baseado em quê? No dinheiro. Ninguém elegeu. O poder da comunicação, ele foi elevado
pela iniciativa da comunicação. Agora, o poder político, ele é e precisa ser eleito pelo povo periodicamente. Então, ele não é um poder perene. Ele muda de pessoas. E aquele que precisa chegar ao poder, numa nação cujo esclarecimento não é tão grande, e mesmo nas nações onde o esclarecimento é grande, não se pode desprezar o poder econômico, o poder da intelectualidade das universidades. Tudo isso influencia na eleição. E é por isso que você ganha e perde. Mas esses poderes são montados, esses outros que eu falo, que não precisam necessariamente serem eleitos pelo povo, de acordo com a conjuntura do mundo. Quem tem petróleo tem poder, não é? Quem tem o poder da cura tem poder ou não tem? Quem tem o poder da arma tem poder ou não tem? Então, qual foi a grande ilusão do presidente Jair Bolsonaro? Ele achou que pelo fato de fazer a prática da rachadinha, que começou com ele, que depois ensinou a todos os filhos, e fazer uma aliança com polícia militar desviada e milícia formada, porque o que acontece? A família Bolsonaro, ela é escorada no poder de maus policiais do Rio de Janeiro e de milicianos do Rio de Janeiro. Eles conseguem fazer essa junção sem ter o poder político. Quando você tem o poder político, ele tenta fazer essa conciliação entre os maus policiais do Rio, a milícia do Rio, e quer estender isso para todos os seus adeptos do Brasil, que são os grandes latifundiários, os grandes donos de terra e parte do grande empresariado, que na verdade vem por a herança de DNA desde os tempos do começo da República. É bom que se diga, eu quero fazer uma ressalva, de que os militares que assumiram o poder na República, no começo da República, eles eram idealistas. Os militares começaram a desvirtuar o seu caminho a partir de 1945, que eles resolveram se imiscuir-se na política. Por isso, você teve a tentativa de golpe de Getúlio, a tentativa de golpe em cima de Teixeira Lott, que era o ministro da Defesa, tentativa de golpe contra Juscelino, tentativa de golpe contra Brizola, tentativa e consequência de golpe com Jango, até conseguir. E agora voltou com a tentativa de golpe de Bolsonaro. Só que essa tentativa de golpe de 7 de setembro passado não tinha nenhum respaldo dos bons militares, por uma razão simples. Porque eles sabem que o mundo mudou. E eles viram os militares da Bolívia, do Equador, que resolveram se insurgir contra o governo na cadeia. E sabem que nós não estamos mais em 1964 para poder se votar uma anistia e libertar esses maus elementos. Sabem que se fizer um golpe agora, podem até assumir o governo, mas vão para a cadeia, porque o mundo mudou. Então, considerando tudo isso, o Jair Bolsonaro sonha em ser estadista, mas é títere. Por que eu digo isso? Porque ele vive na mão de todas essas organizações, do poder econômico dos bancos, dos empresários, até do pessoal da soja que ele tanto ajuda, e do poder
que eu estou falando que é um órgão, mas é um poder, de certa forma, pela influência que os militares têm na política no Brasil. Ele é refém de tudo isso, porque na verdade ele não tem nada. Ele não é latifundiário, ele não representa o poder financeiro, ele não representa o poder econômico, ele não representa o poder da comunicação. O poder dele é restrito à milícia do Rio de Janeiro e separadamente uma aproximação com as polícias militares do Estado, dos estados brasileiros, que veem em Bolsonaro não o aperfeiçoamento das polícias, mas a volta ao passado das polícias que batiam, agrediam. Claro que hoje ainda fazem, mas em uma escala bem menor, invadiam casas e dominavam a população. Todos sabem que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, que isso era assim. Mas acontece que o país hoje é um país democrático, é um país que tem escola, é um país que as pessoas pensam, então não cabe mais isso. E esse conflito na cabeça do cidadão que pensa ser estadista, mas é títere, não compreende e acha que tem o poder, como ele já se expressou. Se não mudar o delegado da Polícia Federal, muda o superintendente. Se não mudar o superintendente, muda o secretário. Se não mudar o secretário, eu mudo o ministro. E ele fez isso, ele tentou interferir na Anvisa. Teve agora esse escândalo no SPAM. Para proteger um amigo, ele ficou contra o país. Todos sabem que originalmente as terras brasileiras são dos índios. Nós estamos aqui apenas alugando o espaço. Não compreender isso é expandir a ignorância mundo afora. Cabe ao estadista fazer o equilíbrio entre poderosos e fracos. Notadamente, o presidente da República tem que tipo de poder? De alterar políticas, só que essas alterações precisam obedecer à lei. E isso todo tirano não gosta. Porque o cidadão no passado comandava. Quem não se lembra na Bahia de um cidadão chamado Horácio de Matos? Era um cidadão que tinha 800 homens armados. Naquele tempo que a polícia militar e o exército brasileiro eram fracos, não tinham condições de combater dentro do país, Horácio de Matos se fez prefeito de Lençóis. Por conta dele mesmo. Pegou lá e assumiu a prefeitura e governou. Então, esse tipo de poder existia, só que acabou. Você não pode hoje submeter o exército, a marinha e a aeronáutica militar à vontade de um tirano que pensa ser poder eterno, não consegue compreender que é efêmero. E essa confusão vive girando nos neurônios do presidente da República. Ele achou que sendo presidente da República, ele era absoluto. Não conseguiu ler o suficiente para entender que os reinados modernos, o poder do rei também é limitado. E aí ele se espelha nos ditadores do Catar, da Arábia Saudita. Mas os seus adeptos no Brasil combatem a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, que são ditaduras de esquerda. Mas se for ditadura de direita, está tudo bem. Se o rico puder sacrificar o pobre, está tudo bem. Só que mesmo o Bolsonaro, com toda a sua força, ele não tem a quantidade suficiente de brasileiros dispostos a simplesmente enaltecer um títere como se esse fosse estadista. Boa tarde.